Muito bem, estamos juntos mais uma vez e a final de semana já chegou. Eu espero que você tenha refletido o Evangelho todos os dias, viver de toda palavra que sai da boca de Deus. Quanto mais você for fiel, mais a fidelidade se torna fácil. É um treino também, é uma espécie que a igreja chama assim de ascese. A gente vai se disciplinando nas coisas de Deus para que elas se tornem mais naturais em nós. Quanto menos próximos das coisas de Deus, mais difíceis elas parecem. Mas quanto mais a gente vai vencendo essa natureza que só quer o fácil, que só quer o cômodo e que atende aos sentidos, mais a gente se torna afastado daquilo que é bom, verdadeiro, nobre, digno de ser amado. Então vamos à palavra de hoje, neste sábado que Deus preparou para nós em João 6, versículos de 16 a 21. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É uma palavra surpreendente, maravilhosa. Depois da multiplicação dos pães, agora uma passagem difícil pelo mar da Galileia. Mar de Tiberíades, assim também chamado. Jesus aparece andando sobre as águas e diz: "Sou eu." Moisés, lá no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, ele teve uma revelação de Deus, de uma forma assim mais explícita do que as que havia antes acontecido na Bíblia. Deus revela um nome quando Moisés pergunta: "Qual o nome que eu devo dizer quando me perguntarem?" E ele falou: "Diga a eles que eu sou, enviou você até eles." Diga isso ao faraó. Eu sou. Esse era o nome de Deus, então. Quer dizer, aquele que está aí, aquele que se faz presente, aquele que é sempre, o que nunca deixa de ser, que possui o ser em si mesmo. Eu sou. Agora Jesus, que tinha se revelado no pão, vai se revelar também nesse outro sinal, andando sobre as águas. Moisés, experimentando Deus como o eu sou, ele vai fazer 2 experiências com o povo muito marcantes. Primeiro, quando o mar se abre e o povo passa a pé enxuto. Segundo, quando Deus os alimenta em pleno deserto com maná, uma espécie de pão vindo do céu para eles. Agora Jesus está se revelando de forma muito mais plena em 2 sinais. Ele é o pão da vida. Ele multiplicou os pães para apontar para o pão que ele daria na Eucaristia e sobre o qual ele falará daqui a pouco no Evangelho de João. E agora ele está se revelando como maior ainda que Moisés. Ele anda sobre as águas. Moisés era um enviado de Deus, mas era só um homem. Jesus é o próprio Deus enviado pelo Pai, o Filho de Deus. Ele tem o domínio de toda a natureza e agora ele se revela como Deus, Senhor da natureza, andando sobre o mar agitado. Mas os homens temem um Deus que se manifesta assim. No entanto, ele é próximo, ele diz: "Não tenhais medo, sou eu." É Deus que está com vocês. Sou eu que seguro e sustento vocês. Meus irmãos, que palavra maravilhosa. E aí, superado o medo, quando Jesus diz a eles que não tivessem medo porque era Ele, eles quiseram recolher Jesus à barca, mas não é assim. Na verdade, é Deus que nos conduz. Não é a gente que acolhe Deus em primeiro lugar, mas é Deus que conduz a gente. Mas imediatamente a barca chegou à margem
para onde eles estavam indo. Quando viram, o caminho já estava feito, o medo tinha sido superado, o mar agitado cessou e eles então já estavam chegando. Foi Jesus que os conduziu àquela outra margem. Com ele a gente vai atravessando, ele quer nos levar a outra margem. Há sempre uma outra margem, não a nossa margem, não os limites que a gente coloca, mas a outra margem que Deus vai nos levando. Como a gente tem vivido isso? Temos deixado Deus nos conduzir ou queremos conduzir até Deus? Queremos ser senhores das coisas e depois acabamos assustados quando não podemos controlar as coisas que nos fogem, que nos assustam, que nos apavoram. Rezemos. Pai do céu, a gente está muito feliz porque a Páscoa de Cristo revela sua força transformadora, restauradora na pessoa do ressuscitado. Agradecemos essa semana de reflexão, a vida dessa semana. O Senhor nos tem sustentado e ainda mais sustentado na vida divina, com o pão descido do céu. E hoje o Senhor nos revela que a gente pode confiar no caminho que o Senhor propôs, que é o próprio Cristo, que dará uma outra margem para a gente chegar, que nos conduzirá para além do mar revoltoso dessa vida, as tuas praias seguras, onde nos aguarda a tua eterna novidade de alegria e felicidade. Pai, finalmente queremos pedir, conduze a humanidade agora por Cristo em meio a essa tempestade gerada por essa pandemia e a toda a confusão que nós temos feito, não sabendo dialogar entre nós, não sabendo viver nessa confiança e iluminados pela tua palavra. Ajuda-nos em Cristo a superar tudo isso. Amém. Amanhã é dia de a missa, se pode, se não pode, há muitos lugares que nem convém, mas a mídia social nessa hora é tão útil. Participe de todo o seu coração. Obrigado a você que tem estado conosco, mandado mensagens, que bom o seu apoio, isso nos ajuda muito, ajuda a gente a divulgar o Evangelho, vai passando, vamos evangelizando, o mundo precisa tanto dessa palavra que é boa notícia em meio a tantas notícias tão difíceis. Cristo é a nossa vida, certeza de paz definitiva. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom final de semana e até semana que vem, se Deus o permitir.